Olá, estamos aqui de novo para mais um bate-papo com vocês, juntamente com meus colegas terapeutas. Por favor, se apresentem. E aí, pessoal? Olá. Oi, pessoal. O tema de hoje é aquele que, quando você fala, a pessoa fala: eu não tenho isso. O tema de hoje é: você tem culpa de quê? Eu perguntei hoje de manhã para uma pessoa: você tem culpa de quê? Já tô até vendo. Pessoa branca. De bate pronto foi: eu não tenho culpa de nada, eu não fiz nada errado, né? E por que esse tema? Porque a culpa, ela, assim como todos os demais sentimentos, ela nos acompanha durante a vida toda. O Bert, que é um ser que iluminado, sabe, que esteve aqui na Terra, desenvolveu muita coisa bacana, deixou muitos livros, muitas experiências. Ele dizia que, essa é a frase dele mesmo, olha, ele asseverava isso, que a culpa e a inocência são as duas faces de uma mesma moeda. E qual é a moeda? A moeda é a nossa consciência. Então, na nossa consciência, nós temos muito forte isso, a culpa e a inocência. Quando eu estou no papel de inocente, eu me sinto desprendida de qualquer culpa. Sim. E quando eu estou no papel de culpada, dói demais. Mas aí que tá. Quais são as culpas mais comuns que a gente vê, né? Então, tem aquela culpa, tem pessoas que realmente não são pessoas honestas com as outras pessoas, tiram proveito de situações, não agem de acordo com as normas sociais e com as normas, com a moralidade da sociedade. Essas pessoas, elas podem, um dia lá na frente, desenvolver a culpa, sim. Porque tem muitas que passam pela vida sem ter essa noção do quanto elas foram perniciosas na vida dos outros. Mas eu ainda acredito que um dia a coisa volta, né? Porque eu acredito piamente no dar e receber. Não da mesma forma, pode não voltar da mesma maneira, mas volta. Porque quando você faz algo para uma pessoa e causa um mal muito grande para ela, tem que ter um retorno isso. Eu não vejo que isso seja assim: ai, tá tudo certo, deixa para lá. Ai, foi sem querer. Ai, fiz sem querer. Não existe isso. Não existe. Então, essa é uma das situações, né? Quando a pessoa realmente causa um mal a outra pessoa. Mas tem também um lado da culpa, que é uma culpa que nós carregamos, todos nós, teoricamente, dentro da memória celular. É aquela culpa que nós não nos damos conta e que vem de uma situação familiar que você desconhece. Porque quando... tá bom, eu sinto culpa, eu desconheço situações do meu sistema que possam ter causado um mal a alguém, mas isso é o escondido mesmo. É aquilo que fica bem oculto, sabe? Então, isso só vem à tona quando a gente se dispõe a olhar para essas culpas. E elas aparecem das formas mais diferentes possíveis. Em relacionamentos,
no modo de você se relacionar com as pessoas, no modo de você agir com seus filhos. Em todas essas pequenas, situações, ela aparece. E você nem sempre se dá conta de que a culpa é sua. Então, todos nós carregamos sentimentos que nós não gostamos de olhar. São aqueles que estão presentes na vida de todo mundo. Alguns chamam de sombra, não é? Mas é um lado que todos nós temos e precisamos olhar para ele. Porque uma hora ele aflora. E aí, como é que a gente faz? Então, a culpa é do quê? Às vezes, você traz a culpa do útero da mamãe, né? Porque a natureza é pródiga e as mulheres engravidam de, às vezes, gemelar de 2 ou de 3 indivíduos e só um fica. Essa mulher, ela ou o organismo dela reabsorve, ou ela tem um pequeno sangramento, ou ela tem uma pequena dor. Não importa o motivo. Importa é que fica só um. Esse um que fica, e às vezes a mulher nem sente. E normalmente a mulher nem sabe que tem esses gêmeos, que teve essa gravidez gemelar. Às vezes, quem tem a oportunidade de fazer um ultrassom logo no começo, o médico mostra 2 sacos gestacionais. E vai dali 2 meses, 3 meses fazer de novo e só tem um. Né? Aí as pessoas ficam tristes, choram, mas porque elas tiveram contato com essa informação. E tem muita gente que não tem esse contato. Então, esse gêmeo que fica, o que printa na célula dele? Primeiro, uma falta de segurança muito grande, porque ele confiava naquele irmão que viria junto, então ele passa a desconfiar de todas as pessoas depois que ele nasce e se torna adulto. Mas o pior que fica é a culpa de ter permanecido vivo. É uma culpa terrível. É verdade. Não só isso, né? Traz muitos desequilíbrios emocionais Muitos. para esse que ficou. Assim como aqueles soldados que voltam das frentes de batalha e perderam seus amigos no fronte. Então, Sentem culpa. né? Sentem culpa. Mas você tem culpa do quê? Do que é que você tem culpa na vida e como é que ela se manifesta? Às vezes, não é nem quando a gente pergunta de bate-pronto: "Você tem culpa do quê?", a pessoa nem sabe responder e imediatamente ela pensa: "Eu não fiz mal para ninguém". Vê quanto mal você causou para você mesmo com as suas atitudes, Exato. né. Essa é a maior culpa, é a mais difícil de trabalhar, é aquela que exige um descobrimento, um autoconhecimento muito grande. É laborioso isso, é doloroso, porque você se dá conta do quanto você permitiu que isso acontecesse com você. E eu vou trazer até o Ho oponopono, né, que é a oração que também eu não sei quem que foi que fez o Ho É um oponopono, médico. quem Um o médico havaiano. O Ho oponopono tem muito a ver com essa história de culpa, onde você fala as 4 palavras, mas atrás delas tem frases aonde é voltada para o seu auto-perdão. O Ho Sim, oponopono não tem a ver com o outro, mas sim tem a ver com você, com o seu próprio auto-perdão. Né, é então eu me verdade. perdoo, eu sinto muito, mas é tudo em relação a mim. Mas a história por trás disso é muito bonita. É? Conta, Esse, amiga. esse Médico. psicanalista, médico, psiquiatra, ele era psiquiatra.
Ele foi trabalhar num hospital no Havaí, onde as pessoas tinham uma demência muito alta. Os médicos não conseguiam nem chegar. Então, a maioria eram dispensados porque eles não aguentavam. Eles eram agredidos, até ameaça de morte, tudo por conta dessas pessoas serem tão agressivas. Aí esse médico ele falou assim: então eu vou fazer o seguinte, porque essa técnica havaiana já existe, ela é milenar. Então ele sentava no consultório dele, pegava ficha por ficha de cada paciente e dizia: me perdoe. Ele dividiu, né, as equipes. Ele dividiu a que não recebia as orações, essas frases, e a que recebia. E daí ele fazia para cada paciente, eles faziam o Oponopono. E o que aconteceu depois de algum tempo, para surpresa de todos, aquela equipe que foi feito, o Ho Oponopono, eles foram melhorando, foram ficando mais dóceis, foram ficando cada vez mais fáceis. As equipes puderam entrar, limpar os ambientes, eles aceitavam daí o banho, a medicação, a comida, porque era um verdadeiro inferno. Uhum. Né, Edneia? E recentemente, não sei quantos anos faz, mas não faz tanto tempo assim, esse médico, ele deu uma entrevista que eu assisti num desses canais americanos, onde ele dizia que estão levando este trabalho num nível que não era o proposto por ele. Ele não tinha essa intenção de que isso fosse tão maravilhoso. Era um experimento. E que deu certo. Estamos a serviço, né? Ele, sabe, numa humildade assim, ele realmente estava a serviço e se colocou como tal. Porque ele poderia muito bem ter se vangloriado, Mas né, eu acho do que a que constelação fez. é a mesma coisa. Sim, É uma upgrade. é uma técnica que não para de se inovar e crescer. Parece que ela tem um moto perpétuo, que diz que parece que vai atualizando os consteladores. Parece que eles vão acessando um lugar que é muito maior do que um curso, sabe, Edneia? Uhum. As informações, o campo traz informações para os consteladores. Depois você vê que alguém está usando aquela técnica que o seu campo trouxe para você como informação. É sensacional isso, porque eu acho que determinadas fontes de cura, elas vêm para o planeta quando a humanidade está pronta para receber, e daí ela vem de outras dimensões mesmo, e quando chega aqui e tem receptividade, elas só se ampliam. Eu estive com Bert Hellinger num curso dele em São Paulo e ele disse uma coisa que me impactou muito quando ele entrou com as constelações nos movimentos do espírito, que não tem nada a ver com o espiritismo, não é nada disso. Somos todos seres espirituais tendo essa experiência terrena. E ele entrou neste quesito da seguinte maneira: como os trabalhos de constelação conseguem abranger tantos dentro do seu sistema e liberar esses seres onde quer que eles estejam, e ao mesmo tempo liberar de dores e sofrimento aqueles que virão depois. Então ele disse: é um trabalho que a gente não tem nem como colocar um valor monetário, porque ele é muito valioso, ele é muito grande, sabe? Então, isso me marcou, porque eu sempre percebi
que quando fala assim, a constelação cura, não é bem assim. Ela não cura a sua dor atual. Ela passa a trabalhar a cura do sistema familiar dentro daquele quesito. E vai atingindo um e outro. Uma hora você vai se liberar disso também. Ou vai encontrar um caminho para se liberar disso. A jornada começa quando termina o trabalho de constelação, com a consciência que aquela criatura adquiriu naquele trabalho. Então, voltando na culpa, né? Você tem culpa do quê? Tem uma... Ele também colocava, o Bert, isso está em muitos livros dele, que nós utilizamos muito o se. Ai, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse vindo, se eu não tivesse largado aquele emprego, nós colocamos muitos se na nossa vida. O se não existe. E ele usou isso de uma forma categórica, sabe? O se não existe. Tá, então vamos pegar as nossas metas. Um exemplo que eu achei assim bem legal é o da noite de Réveillon. Quantas pessoas se colocam numa posição de, nossa, eu vou mudar. Esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou estudar, eu vou Estimulado, emagrecer, fazer eu vou lista. viajar, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Vai chegando o meio do ano, a pessoa já esqueceu tudo isso, não deu conta de fazer. E se num momento ela se dá conta disso, vem uma culpa tão grande. Poxa vida, por que que eu não cuidei de mim? Por que que esse ano eu não me dei a oportunidade de fazer uma dieta, de arrumar um novo emprego, de trabalhar questões que eu fico protelando e que Agora ele nunca vai beber. vão adiante? Romeu, qual é a culpa que você tem, meu filho? Nenhuma Você lá. ele ó. tá- Olha que Ele belezinha. tá com sede. Ele tá com Ele pega sede. na mãozinha e bebe, olha lá. Então, dentro delicadeza. Bota um close aí. dentro dessa proposta, será que o nível proposto não foi alto demais? Será que para as culpas que eu carrego na vida, as pessoas que eu briguei, as pessoas que eu não gostei, as pessoas que eu achei que me fizeram mal e eu também agi, né, com agressividade, será que isso tudo não estava fora do meu nível de consciência? Será que eu deveria mesmo ter culpa disso? Poxa vida! Eu fiz naquela época tudo que eu podia, tudo que eu sabia, o que eu tinha recebido a vida toda. Então tem muita culpa que a gente carrega que não tem porquê. E como é que você vai se liberar disso? É trabalhando as suas verdadeiras potencialidades e permissões na vida. E respeitando os limites que você tem, porque você tem. Sim, Eu olho a culpa, na verdade, naquele trabalho que a gente faz com o pessoal de transtornos emocionais, eu sempre falo para eles, e é realmente aquilo que eu acredito, baseado naquilo que eu estudo, é que a culpa é o único sentimento que não serve para absolutamente nada. É verdade. Mas nada. Nada. Não se preocupa, o meu é autolimpante. Ele até vai derrubar um pouquinho mais, porque ele continua com sede, É, né? exato. Daí ele é ele autolimpante, vai- fica tranquilo, é um gato autolimpante. Aí. Mas enfim, ele só não pode comer amendoim. Ó, o meu aqui, ó. Ele pode comer amendoim. Pensei que gatos não podiam comer amendoim. Ele não vai comer. Ele não Só tá gosta. cheirando. Ele só tá cheirando. Voltando, né? Então, Voltando, né? voltando à culpa. Eu acho que assim, a culpa realmente é um sentimento que não serve pra nada, porque ela paralisa, ela vitimiza, ela me coloca numa situação confortável de não fazer nada. Não é verdade? E em cima disso que você falou, que eu acho que é uma coisa muito importante,
Aliás, muito sério isso que você falou. Eu acho que a grande maioria não tem essa noção. É o que você falou, né? Você tem culpa de quê? Eu não fiz mal pra ninguém. Fez sim pra você. Você tá ignorando a principal vítima, entre aspas, não, mas o principal é, é, que recebeu a consequência disso, que é você mesmo. E tá tudo certo você errar, na verdade? Mas não persistir no Não erro. persistir no erro. Aí que tá. E às vezes essa situação, ela acaba afetando as pessoas que vivem com você Com também. toda certeza. Mas aí entra um pouco, mas eu acho que para você entrar nesse nível de consciência que você está falando, passa obrigatoriamente por um sentimento chamado autobenevolência. Você tem que. A Não, culpa, absolutamente. para mim, é a ausência da autobenevolência. Porque você fica ali batendo, mas não faz nenhum movimento para não Para persistir. trabalhar isso, exatamente. Né? E se coloca numa posição de inocente. Essa que é a questão, sabe? E eu estou fazendo isso, mas não foi com essa intenção, sabe? Eu não fiz isso assim. E depois descobre que, puxa vida, e agora o que eu faço? Já passou tanto tempo, tanta gente foi prejudicada. E agora? Como é que faz? Agora, dentro dessas metas que nós nos damos, né, e que depois não cumprimos e sentimos culpa, até onde o nível dessas metas propostas eram os viáveis, eram os que eu poderia fazer. Porque na evolução não existe correria. É um passo de cada vez. O tempo A linear gente- é uma coisa daqui da Terra, né? A gente tem que caminhar dentro das possibilidades de cada um, mas ter consciência de que cada um é um e eu talvez não tenha mesmo condições de cumprir as metas que eu me coloquei. E aí é muito simples. Eu digo, isso eu não quero para mim. Eu me libero disso e vou fazer de outra maneira. Mas ter este movimento. Uhum. Você acha que a gente estabelece essas metas muito acima? A gente estabelece essas metas muito acima daquilo que do viável, como você falou? Você acha que é por conta dos modelos externos? Eu acho que Se comparar? sim, sim. Hoje, principalmente, né? Com a exposição da internet. Mas eu acho que também pode ser por negligência para conosco mesmo e por inocência de achar que vai dar certo. Porque Tá. É verdade. tudo muda muito rápido. A pessoa que eu sou hoje, eu não era ontem. Então eu vou me dar uma meta para até o fim do ano eu vou fazer isso. Verdade. Viu? Gente, mas também tem umas outras culpas que a gente carrega meio que por necessidade. Tipo, você trabalha num lugar onde as metas são impossíveis de serem alcançadas, Certo. né? Então, essa diretoria, esses superiores, são verdadeiros algozes, porque deixam a grande população Os subordinados, os subordinados todo doido. todos doentes. Mas, então veja, tem culpas que são impostas para gente porque você ainda não tem consciência que você pode fazer diferente. Leva um tempo, vai ter que doer, porque daí, quando a dor ficar maior, você encontra a solução e vai atrás, né, de uma resolução para essa questão. Mas essa culpa você é praticamente forçado a ter. Porque você não atinge a meta, não é porque eu coloco uma meta muito alta, é porque você é incapaz. É esse o recado que a gente recebe.
E quando você traz essa fala de empresas que exigem da sua equipe, principalmente a equipe de vendas, Principalmente. né? Que eles precisam, a meta para este semestre é de 30% a mais do que do último semestre. E as variáveis? E as variáveis da economia? E as Exatamente. variáveis de tempo, por exemplo, esse ano não teve inverno. Quem trabalha com moda ficou com tudo dentro da loja, não vendeu. Então, eles vão colocar que meta para esses representantes no próximo ano? Porque as pessoas que não conseguiram vender por causa de uma situação climática, elas terão o próximo ano, mas os representantes não. Então, isso adoece, isso faz muito mal. Gente, isso faz muito mal. E cria esta situação da pessoa se sentir culpada por não conseguir bater aquelas metas, por não conseguir estar na frente dos demais colegas, porque venderam mais. Só que isso também afeta muito aquele que foi muito cobrado quando era criança. Então, você tem culpa do quê? Muitos têm culpa de não ter protegido a mãe dos maus tratos do pai, sabe? Então, tem situações muito difíceis na vida amorosa, nos relacionamentos. Muitos se sentem culpados quando já são maiorzinhos, porque não conseguem ganhar para manter aquela família. Sabe, aquela família que tem um mundo de filhos, então aquele filho mais velho se sente na obrigação de trabalhar e levar um sustento para casa, para manter aquela família que não foi ele que criou, né? Não foi ele que teve aquele monte de filhos, mas ele, por uma relação de se manter fiel àquele sistema, ele se sente obrigado a isso. E lá na frente isso tem consequências, porque qualquer coisa que acontecer dentro da casa dele, ele vai trazer de novo essa culpa de não ter colaborado com a família como deveria. A culpa é algo que todos nós carregamos, até porque ela ela na vida adulta, muitas vezes ela é um reflexo daquilo que você viveu lá atrás. Quantos não você deixou de falar? E aí a sua vida foi de uma forma que hoje você se sente tão para baixo, tão mal. E aí, quando você se dá conta, é culpa do quê? De você mesmo, de não ter se colocado como deveria, né? E também, às vezes, você tem uma relação tóxica que o companheiro ou a companheira, né, faz com que você se sinta culpado pelos erros dele, né? É manipulação. Manipulação. Então, assim, eu já vi casal que a menina era magra, bonita, linda, só que ela sempre gostou de comer bem. E o namorado simplesmente tirava o prato da frente dela e dizia: chega, você já está engordando. Que horror. Na frente de quem fosse. E ela diminuía. Tinha vontade de pular no pescoço do namorado dela. Mas uma constelação alivia tanto. A Sim, pessoa sai pesando uma pena. sai uma tonelada das costas das pessoas, porque são os fracassos, né? Os fracassos que a pessoa tem na vida são vistos de outra maneira. Como é que essas culpas, elas se traduzem no físico? Elas trazem inúmeras doenças físicas e mentais.
né? Transtornos mentais, justamente por isso, porque a pessoa não dá conta nunca. Por mais que ela faça, ela não consegue. Cria ansiedade, cria depressão, cria um monte de coisas que a pessoa não consegue, né, se livrar disso. No corpo físico, são muitos. É limitação, Júnior. É tudo aquilo que te limita. Então, é problema nas articulações, problemas nos joelhos, problemas de quadril. É aquilo que não deixa você ir adiante fisicamente. Nos rins, Então, os rins, é eles. medo. É, Rins é medo, mas é, o medo ele é sempre causado por uma culpa. eu tenho medo de fazer de novo e dar errado outra vez. E eu vou me culpar de novo. Você acha que o medo também. O medo, desculpa. A culpa. Eu penso também assim. eh, Você acha que a gente bloqueia determinados canais físicos? Por exemplo, sei lá. E aí eu falo de uma culpa ancestral, não falo de uma culpa individual. Falo de uma culpa sistêmica. Acho que a gente chegou até a conversar sobre isso naquele episódio a respeito de passar a vida adiante sem ter filhos, né? Que é eu bloqueio a minha fertilidade a partir do momento que eu não me sinto, ou que eu venho de uma culpa desse sistema, eh, de propagar a dor que vem vindo em várias e várias e várias gerações. Então eu me sinto assim, não, peraí, eu não vou fazer isso. Você acha que a culpa pode interferir na fertilidade de uma família ou não? Olha, eu não posso afirmar, Não, né? claro, eu digo assim, se existe Mas essa possibilidade. eu acho que existe possibilidade para tudo isso. E mais ainda, a pior delas não é a possibilidade da pessoa não ter fertilidade, é a de ela não se permitir tê-la. Hum, É que ela eu não quero ter filho. Eu não vou ter filho. É muito sofrimento, é muita dor. Eu não quero isso para minha vida. E isso a gente vê muito nos jovens de hoje. Muito. E aí você pergunta para esse jovem: você sofreu tanto assim que você, né, não se permite levar a vida adiante? E ele fala: não, eu causei muito sofrimento. Mas como que você sabe disso? Porque isso é pessoal. E toda criança dá trabalho, toda criança dá gasto, mas é uma bênção. Então, são dois lados. E hoje, muitos que eu já trabalhei e que eu conheço, não querem nem saber de ter filho por conta disso. Então, eles estão com culpa ou eles estão acomodados numa situação que eles sabem que é trabalhosa? Aí que tá. entendo. Às vezes, Aí é quando você fala naquele que opta por não ter e não quer nenhuma maneira de ter, na verdade, né? é, Não é só a física, é não quero sim, ter, ponto. mas a gente também falou num episódio sobre as pessoas que protelam a maternidade por Sim, muitos sim, anos sim. por conta de uma carreira. E chega na hora que ela quer engravidar e o físico já não está mais Apto. apto para isso. Então, foi uma escolha? Foi. Foi uma escolha. Não com esse sentido, porque lá na frente gostaria de ter. Mas esta faz parte daquelas variáveis que nós falamos no começo, Sim. sabe? Então, existe aí, quando a gente fala do reflexo do seu sistema familiar na sua culpa, muitos carregam a dor e a culpa daqueles que causaram muito mal mesmo lá atrás. Então, quando a gente fala assim, ah, bandidos, assassinos, criminosos, Ladrões.
É tudo uma coisa, quase que uma coisa só. Só. Isso aí tá tudo num pacote só. Não, balaio. É, mas eles sabiam o que estavam fazendo. E isso fica gravado no sistema. Aí muita gente fala: ah, na minha família não tem, não. Eu não conheço, eu não sei. A gente não sabe quase nada. E nós não estamos falando só dessa família aqui que a gente conhece. Estamos falando de um grande sistema. Como é Precisa que a de gente pode saber? 4.700, não sei quantas pessoas Então, você nascer. Mas quando você fala isso, né, desse grupo de pessoas que fazem, eu não sei nem se fala se está errado, porque na consciência deles eu não sei se eles sabem que estão fazendo algo errado. Na realidade, eles estão jogando a culpa em algo externo para eles terem aquele tipo de comportamento. sim, Então, a culpa está dentro desse movimento quando você começa a dizer, né? Por exemplo, o governo me rouba, por que eu não Sim. vou roubar? O governo faz isso e não tem punição para ele. Então, também para mim, não faço a mesma coisa, né? Então, começa a justificar os exemplos que ele tem em volta dele, que muita gente acaba sendo desonesto, e não é errado para ele ser desonesto. O errado é o outro que é desonesto. e se o outro eu também posso ser. Aí eu queria falar duas frases, né? Uma que eu me impactei muito quando eu fui para uma grande indústria metalúrgica, não vou falar o nome, a menos que eles queiram nos patrocinar. Mas eu me lembro que eu entrei na planta deles, uma planta gigante que tem ali em Araçariguama. Eles são uma grande empresa da área de metalurgia e tinha um indoor, né? Que é um outdoor dentro da empresa, gigante. E eu me lembro dessa frase, que me marcou muito, depois ficou largamente repetida na internet, mas lá foi a primeira vez que eu a vi. E diz assim, o que é errado, não importa que todo mundo faça. O que é certo, não importa que ninguém faça. Então, esse lance que você fala, né, da gente terceirizar, justificar a partir do erro do outro, mas eu não me enxergo na mesma condição, né? Eu valido o meu meu erro a partir né? Quer do dizer, erro do outro. ele fica com a culpa dele e com a minha. E aí eu vou lembrar a segunda frase que eu adoro, que é de um pensador contemporâneo muito conhecido, que é Homer Simpson, e ele fala: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. É bem isso. É bem isso. Quando a gente sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe. Ah, mas todo mundo comete erro também. Todo mundo comete erros, mas as pessoas não precisam continuar cometendo. A hora que ela se dá conta de que aquilo está errado, Ela não passa a fazer precisa, certo. passa a fazer o certo. E eu gosto muito, não que este trabalho tenha a ver com isso, mas eu gosto muito do Evangelho. E no Evangelho tem uma passagem que os discípulos questionam Jesus sobre pagar a César Imposto. o imposto. Ninguém gosta de pagar imposto. Eu detesto, mas... Não, fala sério. Eu sou comerciante, gente. Eu não Pagar sou pretor, imposto é algo que dói, né? Nesse país, pagar imposto dói, porque não tem Em retorno. todos os países, Edileia. Aqui é pior, porque aqui a gente não tem retorno. Ok, Na isso não é um França tinha- político. Na França, tinha que pagar imposto por cada televisão que tinha em cada cômodo. Então, existe uma história que na Itália você paga um imposto da sombra. Quando você tem um comércio e você coloca um toldo que faz sombra na calçada e os seus clientes usufruem daquela sombra, então você tem que pagar por É um isso. absurdo. Na Europa é um absurdo os Mas impostos. sabe, eu não estou na Europa, eu estou aqui, eu trabalho aqui e eu pago muito imposto e eu não gosto, isso me... Entendeu? Ok. Então pronto. Ok. Agora, é assim, né? Agora eu esqueci o que eu ia falar. Ô, puta que pariu.
Então, É que, trazendo a fala da Biga, né? Que todos podem errar. Claro, todos podem Sim. errar. Somos humanos e não máquinas, né? Apesar de tentar transformar a gente em máquina. Mas tem uma questão do erro muito importante, né? Eu tenho que me responsabilizar pelo erro que eu cometo, sim, porque eu não posso prejudicar o outro, sim. né? Perfeito. Então, isso daí precisa ficar muito claro. E aí. Não, Da pode- autorresponsabilidade, né? Desde que eu faça alguma coisa, eu assuma aquilo. é Sim, a- eu ia falar do Perfeito. evangelho. Fala do evangelho. É Do verdade. evangelho, né? E Jesus disse categoricamente: dai a César o que é de César. Então, até no evangelho ficou muito claro da responsabilidade que nós temos para com o outro e para com aquilo que nós usufruímos. Então, é correto. Tá, sempre foi colocado isso. E é correto. Mas precisa ter coerência também, né? Nessas coisas. E uma coisa que é muito importante para trabalhar essa culpa, porque não adianta a gente ficar jogando tantas situações que causam culpa, que trouxe culpa, que feriu, que machucou, porque cada um sabe muito bem onde foi que errou, o que carrega, não precisa a gente aqui ficar pontuando. Mas uma coisa muito importante é a gente aprender a encerrar ciclos. Encerrar ciclos na nossa vida é É fundamental, fundamental. porque aquilo passou, aquilo aconteceu, aquela situação aconteceu. Talvez eu não tenha agido da melhor forma possível. Então, eu encontro este ponto e trabalho isso, se possível, com a pessoa afetada, se não, comigo mesma, e encerro esse ciclo. Porque eu não posso mudar o que já passou, mas eu posso fazer diferente daqui para frente. Nossa, isso eu acho Né? fundamental. Então, é bem isso. Eu posso fazer diferente, ter uma outra postura diante da mesma situação e não precisar mais carregar esta culpa onde quer que eu vá. É muito legal você falar isso, porque me vem à mente, né, a fase do leito de morte, que é onde mais aparecem as culpas nas pessoas que estão. E os E arrependimentos. os arrependimentos, que é aquilo, né? Naquele momento tem a ver, acho que com isso de não encerrar ciclos, que talvez você vai vivendo sem se dar conta daquilo que você vai vivendo e vai, né, seguindo adiante, não encerrando esses ciclos. E quando você chega na hora que você tem que encerrar o ciclo para fazer uma passagem, aí vem toda essa culpa, né? E o arrependimento que você olha para trás e fala: o que que eu fiz da minha vida? Quando você E- olha as pontas que estão soltas, É, você descobre que tem mais pontas soltas do que você imaginava, porque você ficou sublimando tudo isso Sim. durante muito tempo. e muitas vezes acontece muita manipulação nessa hora, de exigir dessas pontas soltas que o outro faça esse remendo, entendeu? Daí fica vagando por aí, E- enchendo o saco da gente. Pronto, ela já jogou a pessoa culpada no umbral, coitada. Mas- Morre, fica vagando em vez de ir pro lugar certo, fica no lugar errado. Mas aí, olha que interessante também, Edneia, porque pega essa parte sistêmica, onde muitas vezes a gente carrega culpas sem saber Sim. de quem são, Sim. de quem vieram, e a gente vai carregando, né? E a gente a conversou no almoço. Exatamente. E a gente pode, através de uma constelação, por exemplo, entender o que que é meu, o que que é do outro, o que que é pesado, porque o que é meu é leve para mim. O que é do outro e que eu carrego é pesado para mim. Então, nas constelações, a gente consegue ver isso nitidamente. Nitidamente. Porque a gente pode fazer essa entrega, né? Deixar com o outro que é do outro. Fala, Júnior. Não, continue. E fica mais leve, né, dentro de mim, não precisando carregar essas culpas. Já basta as minhas, né, de Sim. repente. No- Então, não preciso carregar O mais. que eu ia falar é que justamente uma das coisas que a gente tem quando a gente está fazendo esse trabalho e tem que haver essa devolução, e é óbvio que você está falando ali que essa devolução é a devolução de um peso.
E a pessoa olha por esse lado, né? Pô, tá pesado pra mim, eu vou dar esse peso pra pessoa, se sente um tanto injusto, né? Mas Às vezes até culpado. até culpado, É boa! Se sente culpado de entregar o peso pro outro. Pô, tô me aliviando e ainda vou jogar o negócio pro outro. Mas o que as pessoas, que eu sempre costumo dizer, é que eu falo assim, esse peso é dele. Ele tá com um buraco ali. Se você não entregar isso para ele, ele não vai ser completo. A ponta que ele não conseguiu fazer na existência dele, você tá dando a ele a oportunidade de fazer fechar agora. Isso. Então você não tá dando um peso para ele, você está dando um recorte da vida dele E faltava. que faltava. Então eu sempre gosto de falar isso quando tá representando, Muito bacana. por conta para a pessoa se sentir melhor, porque é isso que você falou. Eu entrego aquele peso, mas peso para mim, eu tô dando pro outro, que culpa, Tá né? tão pesado, tá tão coitadinho. É o Então eu velho, falo é assim, meu você não vô, tá é meu entregando. bisavô. Você não tá coitadinho. entregando um peso, você tá entregando um pedaço dela que faltava. E eu chamo isso de dignidade, né? Devolver a dignidade do outro. Nossa, perfeito. Aham, É exatamente isso. A gente devolve a dignidade para aquele ente. É. E tudo isso como é que a gente consegue? Só, de novo, falar a mesma coisa. De novo. Só se você fizer um trabalho de autoconhecimento, criatura. Opa! Ah, mas daí é Sem- necessário mesmo. Sem o Nós autoconhecimento. estamos aqui para Olha, isso. vou contar uma coisa para vocês. Não tem jeito, tá? Tem que fazer autoconhecimento. Ah, mas demora muito. Não dá para comprar? Não vem pronto? Não vem pronto. Não é, Começa não tá na logo, prateleira. então. não Começa tá na logo, amigão, prateleira. porque o bagulho é louco. Escolheu eu- nascer aqui, velho, agora vai fazer autoconhecimento. Mas É eu- para isso que você tá aqui, inclusive. Eu falo que o autoconhecimento é tão gostoso, tão maravilhoso, que as pessoas às vezes têm medo, né? E é um processo sem volta. Uma hora que você começa, você, claro, não é sempre um mar de rosas. Você vai esbarrar com sombras, com dores, com os traumas. Mas depois que você passa por isso e entende, né, que você pode acessar ferramentas para lidar com isso e ficar muito melhor, nossa, é libertador. Aí você quer mais. É uma fonte inesgotável, né? De desejos e vontades ali para cada vez você querer mais e mais se conhecer. Ah, fale por você. Meu E Deus. às vezes tem horas Fale por você que dá, quer mais e mais e mais. Nossa, eu tenho Não. sede mesmo. mas tem Sede de horas autoconhecimento. que dói Dói. e você precisa de um tempo. Aham. Aí, não, eu vou dar um tempo para digerir isso. Não, você precisa É desse necessário. processo. É Eu acho que tudo é necessário. assim, né? Você Eu vem, acho trabalha, também. elabora, vai pro próximo tijolinho, vem, elabora eu e penso vai assim. nisso. E você falou uma coisa muito interessante e eu gostaria de trazer isso, porque, por exemplo, para você mesmo, né? Num dos episódios que a gente trabalhou, que foi o luto, para Thaís foi uma surpresa, né? O quanto no processo de um dos dificultadores do processo de luto, quando você está elaborando o luto, é justo porque você falou, tem a culpa do que está indo, mas tem muito mais a culpa de quem fica. Porque o que fica também fica cheio de Sim. culpa. Os famosos e se. Ah, e se eu tivesse falado isso, se eu tivesse feito isso, mas Se eu talvez... tivesse cuidado melhor Se eu daquele tivesse- enfermo, Cara, né? não tem isso. Ai, gente, eu vou fazer igual aquela vidente. Para de falar assim, sua louca! Que sim, o quê? Não aconteceu, não aconteceu. Pronto, bora! Realidade. Exatamente. Acordou todo mundo em casa. Amorzinho de terapeuta é essa. Agora que o povo vai ter medo. Você vai pegar as cartas do tarô. Vai cortar a pessoa, tudo corta. Que ser, o quê? Gente, Esse nome dela. vou cortar, tá? Tá dando bope pros outros. É verdade. Mas Não e- tem patrocínio só, se ela patrocinar. se ela patrocinar, tudo bem. É. Não, mas brincando, brincadeiras à parte, mas é verdade mesmo, né? O ser não existe, sabe por quê? Gente, assim como qualquer coisa, né? Hoje a gente entende, a nossa realidade, o nosso mundo, ele é quântico, ou seja, tem 1 milhão de realidades diferentes, com 1 milhão de combinações diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Aliás, 1 milhão eu tô sendo bem modesto, porque é uma infinidade de combinações. E como o próprio Bert diz na sua técnica, o olhar do observador colapsa a realidade.
né? Então, Olha ele procurando a comida dele que a estava aí em partir do cima. momento... ele quer comida. Roubaram o Contra a meu regra, doce. roubaram a comida Foi Samuel que dele. Ele roubou. quer água. Ah, você consegue pegar sozinho? Eu não preciso ficar segurando pra você? Ah, desculpa. Eu falo pra você... Pode colocar, Samuel. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Você viu, né? Agora ele tem um contra-regra só dele. Nós vamos ter que contratar outro para nós. Mas, enfim. Então, o C foi a sua escolha. Então, não tem que ficar pensando nas outras escolhas. As outras escolhas são outras realidades. Esta é a sua. Né? Essa é a... E aí vale falar de uma celebridade maravilhosa, né? Que é Chico, né? Chico Xavier. Ele tem essa frase maravilhosa, inteligentíssima, quântica, a frase dele. Pra variar, né? Você não pode mudar o seu passado, mas sempre poderá fazer um novo começo e gerar um novo fim. Então, trabalhe com o fluxo, trabalhe com o que você tem agora. As outras realidades, já passou o momento de você entrar no desvio. Agora você está nessa, então faz essa e daqui para frente. Mesmo porque o se, né, quando você fala, e se eu tivesse feito diferente? Quando você teve a oportunidade, você fez aquilo que você podia e sabia, né? E se você não fez outra coisa, é porque não tinha ferramenta naquele momento para fazer diferente. Então agora você já tem. Não fazia se sentido. acontecesse agora, provavelmente teria outra situação, outro momento, outra reação. Mas naquele momento é se auto-respeitar, se auto-perdoar, né? Entender que você só dá aquilo que você pode naquele momento. E se você foi negligente e não fez o que poderia ter feito, porque tem isso também. Tem. Nem sempre a pessoa dá o melhor de si em todas as situações. Ela pode ter sido negligente, sim. Aham. E tudo tem um preço. Sim. Agora banca. Aham. É o dar e receber. Agora banca o que você... Plantou, velho, tem que colher. E aí a gente claro. entra no maior mandamento do universo, aceitação. Aceita. Que dói E- menos. É. Aceita. Aceita que você não foi, né, totalmente entregue. Afirmativo, É. íntegro, exato. Aceita que até naquele momento você escolheu fazer aquilo que você Do jeito que você Achou fez. que era o certo. achou. E tá tudo, né? No meu ponto de vista, até o que tá errado tá certo. Os nossos maiores cobradores somos nós mesmos. Por isso que ele coloca que são a culpa e a inocência são as duas faces de uma mesma moeda, que é a nossa própria consciência. E nós vamos ter que prestar conta uma hora para nós Nossa. mesmos. Aham, sim. Nossa. Então, o que fica é plante o bem, queira o bem, que o bem acaba vindo para sua vida, de uma forma ou de outra. Sem culpa, O lito. sem ressentimento, O lito da com mamãe. humildade. Eu acho que a culpa sempre vai existir, mas como você vai lidar com ela, né? Porque a gente vai sempre achar que poderia ter feito melhor. E Sim, pode mesmo, mas só que o melhor né, o ótimo é inimigo do bom. Então, se você ficar esperando sempre ter a decisão, a ótima decisão, você não sai do lugar. É, isso mesmo. Aham. Porque tudo vai sempre poder ser aperfeiçoado. Tudo. Sempre você vai poder ter uma decisão melhor. Só que daí você ficar esperando, pensando. Ah, aquele vídeo que você me mandou, Edneia, que o professor dividiu o grupo de ceramistas em dois. Um grupo tinha que fazer uma quantidade e o outro grupo tinha que fazer uma peça à perfeição. E o grupo que fez em quantidade tinha peças lindíssimas, porque eles foram fazendo errando, se permitindo errar, para daí melhorar aquilo, A qualidade. a né? qualidade. E quem ficou só Preso na preso perfeição. na perfeição, só desenvolveu teoria, não fez nada. Porque ficaram... Mas o que será perfeito? Qual é a peça? Essa, aquela, e não experimentaram, né? O ótimo é inimigo do bom, o ótimo paralisa. Eu acho que é isso mesmo. Você tem que fazer dentro daquilo, aceitar que aquilo foi o melhor,
Agora você tem um pensamento diferente, ótimo. Esse seu pensamento diferente, essa sua amplitude, esse seu crescimento, esse seu autoconhecimento das suas potencialidades, eles serão usados e eles serão testados em novas oportunidades de decisão. Agora, O que passou, passou. passou. Mas nestas suas próximas possibilidades de decisão, quando você já teve esse conhecimento, avalie. Avalie até onde isso é benéfico para você, para quem vive com você e para o outro também. Sem orgulho, sem ostentação, sem querer mostrar aquilo que você não tem ou que você não é. Porque o essencial, aquilo que é a nossa essência, é muito simples. Então, não queira fazer para ostentar. E hoje, sempre houve isso, sempre. Mas as mídias hoje cobram uma ostentação muito grande. E isso não vai levar ninguém a nada, em lugar nenhum. Então, quando a gente pergunta, você tem culpa do quê? É um chamado para que vocês olhem para dentro, sabe? Qual é a culpa que eu carrego? Eu tô com dor no pescoço, eu tô com dor no ombro. Será que isso tem a ver com alguma culpa que eu carrego? Então, Como o pessoal da psicossomática e da medicina germânica. Da germânica biológica. É, porque tem, gente, tem. As leis biológicas. A gente vai acumulando no corpo físico todas essas culpas, todas essas isso que eu estava comentando situações antes. não resolvidas. E a culpa que arrume. Como é que é? A culpa é minha. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Pronto. Então é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre a culpa? Não. E eu estou satisfeitíssima. Eu também estou. E você, Ju? Eu tô culpado. Tô me sentindo culpado. Eu tô me sentindo culpada porque eu não tenho culpa nenhuma. Ah, inocência. É a inocência. Ah, inocência, você. Tô vendo até a auréola em cima da cabeça. É, 2 asinhas. Brincadeira, era só Então, pra Tá bom, então descontrair. eu acho que para esse assunto nós ficamos por aqui hoje. Sem culpa. Vamos deixar que todos façam as suas considerações. E precisando de auxílio, estamos todos às ordens. Pode encerrar esse episódio com a música Você Tem Culpa do Quê? Então, mas sabe Ela tava que na eu minha lembrei? cabeça o tempo todo. Você tem culpa do quê? Realmente, né? Aham. Que isso é... Aí, ô Brunão, vamos ter que colocar finalzinho com música. Você tem culpa do quê? Gente, muito obrigada por ter Obrigada. ficado conosco até agora. E até o próximo episódio. Até Até daqui a próxima. pouco. Tchau. Tchau, gente. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ativa o sininho.